Boa noite. O ICL Notícias, segunda edição desta segunda-feira, dia 27 de fevereiro, está no ar. Veja agora os destaques do programa. A volta dos impostos federais sobre a gasolina e o etanol. Vamos analisar os bastidores dessa decisão com André Roncalha. Leonardo Sakamoto comenta as denúncias de trabalho escravo envolvendo grandes vinícolas gaúchas. Espionagem. O ex-chefe da inteligência da Receita Federal acessou e copiou dados sigilosos de desafetos de Bolsonaro. Eu não posso ser surpreendido com notícias. A advogada Maíra Reque explica. E os comentários de César Calejon, Chico Sá, Guga Noblar e André Roncalha sobre os principais temas do dia. Sabe qual é a diferença entre nós, capitão? Muito boa noite, César Calejon. Andou muito de skate esse final de semana, eu vi os seus posts. E aí, tá fazendo manobrinha, só tá remando? Como é que tá aí? Boa noite, Rô. Boa noite, Chico. Boa noite, comunidade CL. Tá ficando um pouquinho mais velho já, né, Rô? Já as articulações já gritam um pouquinho, mas estamos aí ainda. Entendemos profundamente. Qual é o seu destaque de hoje? Olha, Rô, eu destacaria essa questão dos combustíveis, porque eu acho que isso tem um impacto muito profundo para a organização da vida sociopolítica e foi uma armadilha que foi muito bem plantada pelo próprio bolsonarismo. A gente vai falar um pouco mais disso ainda nesse programa. Tá certo, gostei. Ó, Lula, presidente do Brasil, com um monte de coraçãozinho. Chico Sá, boa noite. Eu sei que teve bloquinho, porque hoje realmente começou o ano, certo? Boa noite, Rô. Boa noite, meu Grande irmão. César, comunidade CL, na frente da minha casa, né? Aí também é demais, né? É um asfinte, né? Claro que eu desci, bloco da Gal, estamos aqui atento e forte, começando o ano para valer. Qual é o seu destaque de hoje, Chico? Olha, é um destaque que beira o folclore, ou talvez a anedota, ou talvez a lavagem de dinheiro, quem sabe. Mas essa loja aberta pela família Bolsonaro para vender um calendário em março, gente, isso está parecido com aquela adorável loja de chocolate que a família tinha, né? Exatamente. Eu não vejo outro propósito. Quem conhece o passado consegue... Deixo aí com você em casa a reflexão. Falando em Bolsonaro, né? Teve Bolsonaro chorando, Bolsonaro dizendo que nós chamamos os terroristas, né, que fizeram um atentado no dia 8 de janeiro, de terroristas, sendo que eles não tinham um canivete no bolso, que eles foram presos injustamente, enfim. Tadinhos, né? Coitadinhos. Todo tipo de junto com absurdo choro. e impropérios que são típicos do bolsonarismo, né? Ele não perde a chance. Não. Mas, César, tem uma operação aí no ar para inocentar essas pessoas. Você já viu, né? A Sim. bancada evangélica falou, Se articulando, né? o presidente começa a crescer esse movimento para dizer que eram velhinhos, tão bonzinhos, não quebraram nada, sabe? Tem esse movimento no ar. Exatamente. Você acreditou naquele choro do Bolsonaro e você acredita no que ele fala quando ele diz que nós chamamos os golpistas de terroristas, sendo que eles não tinham um canivete no bolso? Rô, eu acho que sobre o choro não é um jogo de soma zero. Não é necessariamente um teatro e o fato de não ser um teatro não significa que ele não exerce uma certa função política, entende? A meu ver é o seguinte, a real medida de um ser humano, de um homem ou uma mulher, se dá em momento de adversidade. Você de fato percebe quem tem fibra, o caráter de uma determinada pessoa, muito mais em momentos de adversidade do que em momentos quando o vento sopra a favor dessa pessoa. O Bolsonaro, a despeito de ter criado essa imagem de homem viril, imbrochável, infelizmente esse foi o termo que ele usou, de que seria uma figura política extremamente forte, se viu confrontado com adversidade, frustração e derrota agora, no segundo turno da eleição presidencial. Essa foi a primeira vez que ele teve que lidar com todas essas dimensões que remetem ao fracasso.
Não, aí são essas imagens. Ele não consegue se conduzir em público sem chorar, ele se torna uma pessoa extremamente frágil do ponto de vista emocional. Não que chorar seja demonstrar fraqueza, mas para alguém que se articulou e se conduziu como essa pessoa fez a vida inteira, seguramente é uma postura, no mínimo, contraditória. Agora, isso não quer dizer que eles não entendam que, em alguma medida, isso seja uma postura relativamente adequada para sensibilizar as pessoas, para humanizá-lo, enfim, para transmitir toda uma mensagem que seja interessante nesse sentido. Sobre o segundo ponto que você colocou, Rô, não, o Bolsonaro é uma figura extremamente limítrofe. Ele não entende que existem uma série de crimes que não necessariamente você precisa estar armado para cometer. Entende? E na cabeça dele, eu acho que ele está altamente inclinado a acreditar que não, aquelas pessoas não estavam portando armas, portanto, elas não cometeram crimes. O que só funciona de acordo com a lógica absurda do próprio bolsonarismo. Né? Pois é. Deixa eu chamar nosso primeiro convidado, Leandro Sakamoto. Oi, Léo, boa noite, tudo bom com você? Tudo bem, pessoal? Boa noite a todos e todas. Boa noite. 207 trabalhadores que atuavam na colheita, carga e descarga de uvas foram resgatados em Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul. Os trabalhadores, em sua maioria, eram do Nordeste e foram contratados por uma empresa terceirizada chamada Fênix Serviços de Apoio Administrativo, que prestava serviços para as vinícolas Aurora, Salton e a cooperativa Garibaldi. Léo Sakamoto, é pesado, né? Assim, 2023, trabalho análogo à escravidão em um polo turístico do sul do Brasil. Eu já tive a oportunidade de estar em Bento Gonçalves e, assim, eu fiquei em choque, de fato. Não só eu, né? Acho que todo mundo. Boa noite. Bem, boa noite de novo. Chocou e, olha, eu acompanho a questão da temática do trabalho escravo há 24 anos, né? E esse caso especialmente chocou por conta da atualização dos instrumentos de violência. Eu já participei de resgate de trabalhadores no norte do Brasil, em que você tinha ainda chicote, em que você tinha ainda pelourinho e outras coisas bizarras, como na produção de gado, que inclusive depois vira a carne que vira o nosso churrasco, o nosso bife no dia a dia. Sim, boa parte, muitos supermercados distribuem carne com trabalho escravo. Mas o que aconteceu aqui em Bento Gonçalves foi uma atualização, né? No alojamento onde os trabalhadores eram mantidos, né? Tinha os fiscais, eu conversei com vários fiscais, com procuradores do trabalho, que falaram coisas que assustaram eles. Por exemplo, os trabalhadores recebiam choques com tasers, né, caso desrespeitasse alguma ordem do contratadores de mão de obra. Eles recebiam um spray com gás de pimenta nos olhos. Eles apanhavam com um cacetete, tanto é que os auditores fiscais do trabalho encontraram pessoas que tinham acabado de ser espancadas pelo contratador de mão de obra e tiveram até que fazer exame de corpo de delito para poder provar essa situação. E aí, um requinte de crueldade. O cacetete utilizado, um dos cacetetes utilizados na violência contra os trabalhadores, era mantido quando os trabalhadores voltavam do trabalho, para manter um portão de entrada desse alojamento aberto, ele era mantido com um cacetete. Não era um cacetete que servia de calço de porta, o mesmo cacetete que batia neles. Para quê? Para deixar bem claro quem manda e quem obedece. Eu quero rodar aqui no estúdio, só que antes eu quero passar um trecho do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Lélio Bentes Correia, que ele esteve no ICL Notícias esta manhã e falou sobre a falta de impunidade, né, de quem pratica este crime. Vamos ver, depois a gente faz essa rodadinha aqui interna. Um grande problema que tem sido enfrentado no combate ao trabalho escravo é a drenagem dos recursos da Inspeção do Trabalho, que há muitos anos vem sendo esvaziada, inclusive com a falta de pessoal para essa finalidade. Nós temos hoje mais de 40% dos cargos de auditor do trabalho no Brasil vagos. Isso significa quase 1.600 cargos não preenchidos, porque não foram realizados concursos públicos para suprir aqueles que vieram a se aposentar ou deixaram a fiscalização do trabalho por qualquer motivo, né? Então, reforçar
o aparato de fiscalização do trabalho é fundamental. Mas falta, Eduardo, a meu ver, uma atuação mais incisiva da Justiça Federal no que diz respeito às consequências penais. Mesmo que essa pena, Eduardo, não seja consentânea com a gravidade do crime, ela precisa ser imposta, né? Não se conhece até o momento pessoas que estejam cumprindo pena pela exploração do trabalho escravo. Nenhuma. A despeito, nenhuma. Não é? Houve algumas condenações que foram objeto de transação penal e convertidas em obrigação de entregar cestas básicas, por exemplo. Não é? Isso não pode ser admitido na medida em que enfraquece esse aparato legal e alimenta essa expectativa de impunidade. Calejão, de 2.500 vítimas até hoje, não temos nem um preso. Bom, isso te dá conta de entender o porquê que a gente segue tendo um problema tão profundo, né? Sakamoto, um prazer falar contigo. Obrigado, querido, por aceitar o nosso convite. E tem duas reflexões que eu gostaria de passar para o Sakamoto. A primeira é, o Bolsonaro se articulou de forma muito incisiva na direção de dizer que era melhor ter emprego e não ter nenhum direito garantido. Ele estimulou todo tipo de violência, ele estimulou essas reformas, por exemplo, de desregulamentação, que já começam no governo Temer, mas são aprofundadas no governo Bolsonaro. A primeira provocação que eu gostaria de te ouvir é essa: se você acha que, sob o governo Bolsonaro, houve uma agudização desse tipo de problema e situação análoga à escravidão, e o que você vê, você mesmo disse que você vem estudando esse tema há muito tempo, como sendo uma medida eficaz para combater esse problema, porque isso não é mais aceitável. Eu circulou nas redes, vocês seguramente viram, o Vladimir Safatli dizendo que, se as pessoas o permitissem fazer uma sugestão, que ele gostaria de sugerir que as empresas que forem flagradas praticando esse tipo de coisa devem ser expropriadas e devem ser cedidas às pessoas que até então estavam atuando como pessoas escravizadas. O que te parece essas duas coisas, Sakamoto? Então, até para começar, acho que do começo, fazer meio que gerar um apanhado. Desde 95, quando o governo Fernando Henrique reconheceu a existência de trabalho escravo diante da ONU até hoje, a gente teve quase 61 mil pessoas resgatadas da escravidão. Foram quase 61 mil pessoas resgatadas da escravidão em todos os estados da federação. Gado bovino, desmatamento, construção civil, comércio, vestuário, restaurante, bordéis, produção de batata, de arroz, de soja, de milho, de feijão. Basicamente, todo mundo que está me ouvindo agora tem algum produto em casa que estava na cadeia produtiva do trabalho escravo. Então não é só o vinho, na verdade. O vinho é um novo elemento que entra nessa cadeia. Agora, você que come carne, você que come produtos industrializados, você que mora em apartamentos, tem grandes, inclusive, construtoras, né? A própria MRV Engenharia foi flagrada 8, 9 vezes com trabalho escravo. Então, o que acontece? Fora uma série de outros. Então, as cadeias e a presença do trabalho escravo no nosso dia a dia é muito grande. Isso para falar das cadeias nacionais. Porque você vai falar de cadeias internacionais, você entra na cadeia dos eletrônicos, né, que chega na China, tudo isso mais, que volta na forma de celular, de computador, de tudo isso mais. Então, é uma coisa que não é só um ponto ou outro. São vários elementos que atuam. Em 95 foi criado, né, os grupos de fiscalização móvel, ou seja, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Defensoria, Ministério Público Federal. Esse pessoal que resgatou o 207 são os grupos de fiscalização móveis que atendem, que resgatam esses trabalhadores desde 95. O resgate é uma parte desse combate. A partir do resgate, aí tem alguns desdobramentos trabalhistas, né? Você tem indenização que é paga aos trabalhadores, ou pelo menos deveria ser paga, e tem a parte de punição criminal, né? E além de uma terceira parte, que é a questão de dar prejuízo para quem utilizou trabalho escravo.
A punição criminal, você já teve gente presa por trabalho escravo no Brasil, de acordo com 149 do Código Penal. O Lélio, ele bem acertadamente fala que hoje você não tem gente cumprindo pena por trabalho escravo, mas preso de forma preventiva, ou de forma temporária, acaba acontecendo. Infelizmente, o desenvolvimento criminal é muito difícil. Você tem condenação em primeira instância, mas às vezes você não tem condenação em segunda instância. E aí você vai botar também por quê? Uma das razões é que gente, não é gente pobre que escraviza, é gente rica, tá? O grosso de escravização é gente rica. E aí aquele pessoal fala, Lava Jato quebrou o padrão no Brasil e gente rica vai pra cadeia. Vai nada, não vai. Continua não indo, né? Vai muito pouco. Então o pessoal mais rico acaba não indo. Então você tem por aí, é mais difícil. Eu estou sendo super simplista, mas vai um pouco nessa direção. Você tem condenação até de primeira instância, mas na segunda você não tem. É muito mais raro você ter. Tem um segundo ponto que é aquela coisa, indenização, Ministério Público do Trabalho, Justiça do Trabalho, e aí você teve algumas indenizações milionárias ao longo dos anos. Teve, acho que a Odebrecht pagando 30 milhões de reais, inclusive por um processo que ela escravizou brasileiros em Angola. Ela levou o brasileiro para Angola e escravizou lá. Né? Aí teve outras, a OAS, que escravizou na reforma do aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, né? Você teve uma série de outros casos que deu, acho que 15 milhões de indenização. Você tem algumas outras indenizações milionárias que vêm acontecendo, que acaba atingindo no bolso no bolso do escravista, que é a parte do corpo que mais dói nele. Para terminar, né, aí entra essa parte da sua pergunta com relação à questão da frase do Safato. Na verdade, essa lei já foi aprovada no Brasil em 2014, né? Essa lei do confisco. Ela era chamada de PEC do trabalho escravo, era a principal lei defendida pelo movimento de combate ao trabalho escravo no Brasil. Ela tinha sido apresentada na década de 90, demorou muitos anos para ser aprovada, houve muita pressão, os ruralistas não queriam de jeito nenhum que votasse essa lei, ela acabou sendo aprovada na Câmara dos Deputados depois da chacina de Unai, gerou comoção, foi aprovada, e depois no Senado em 2014. A lei foi aprovada, ela prevê o quê? Confisco de terras, né, de propriedades rurais e propriedades urbanas onde trabalho escravo for encontrado, e sua destinação ou para a reforma agrária ou para o uso social urbano. Isso está lá. Só que o que aconteceu? Por que essa lei não está sendo colocada em prática? Porque ela nunca foi regulamentada. E por que ela nunca foi regulamentada? Porque a bancada ruralista não deixou. Toda vez que alguém tentava regulamentar essa lei, a bancada ruralista queria usar a lei para quê? Para mudar dentro dela o conceito de trabalho escravo, ou seja, para ficar mais difícil libertar alguém. Ela fala, eu topo regulamentar, mas vamos mudar o conceito. E aí o pessoal acabou não regulamentando por causa disso, infelizmente. Agora, temos que avançar nisso, mas depende o quê? Exatamente do Congresso Nacional, da gente propor isso e a bancada ruralista e o lado conservador do Congresso deixar, porque a lei está aprovada, tem 9 anos essa lei. Essa proposta do Safato já existe há 9 anos, né? A outra coisa, para finalizar, finalíssimo, e o que acontece é o seguinte, a partir de 2005 começou o envolvimento do setor empresarial para combater o trabalho escravo. Quando, em 2003, o governo federal criou a lista suja do trabalho escravo, que é uma lista de empregadores flagrados cometer esse crime, está no site do Ministério do Trabalho. Então, o que acontece? Depois de um tempo, o nome vai para lá, fica por pelo menos 2 anos. E aí, bancos, empresas usam a lista para fazer negócio, para cortar a comercialização, para bloquear comércio. E a lista tem funcionado. Inclusive, é o terror das empresas. Inclusive, a depender do que aconteça, as próprias vinícolas podem entrar na lista. Chico Sá. Boa noite, Sakamoto. Meu caro, você falou que inevitavelmente a gente consome algo produzido por trabalho escravo ou parecido com trabalho escravo. O consumidor, ao ir no supermercado, ele tem como ter essa informação? Tem algum banco de dados? É o Ministério do Trabalho, como você falou? Tem como eu, como consumidor, combater isso minimamente, não comprando esses produtos? Agora eu sei que o vinho lá, eu sei que eu vou passar longe, mas vinho, suco, geleia, importação, né, pimenta. Sim. Não é só o vinho. Muita coisa. O vinho é mais emblemático. A pergunta é muito importante, Chico, até porque é o seguinte, você tem a lista suja, ela mostra os empregadores onde foi encontrado o problema, né? Só que a lista suja é meio que quase um material bruto. Ela é material muito para quem está, para empregadores, para outras empresas que estão comprando produtos e vão checar a origem dos seus produtos, né? Então, por quê? Porque às vezes está lá uma fazenda.
Só que você não sabe que aquela fazenda vende para a JBS Friboi, por Marfrig e para o Minerva, que por sua vez distribui para o Pão de Açúcar, para o Carrefour e para o Macro. E eu estou falando uma cadeia séria. Sim. Né? Então você não sabe o que rola nisso. É diferente, às vezes, por outro lado, entra o nome de empresa de vestuário. A Zara já passou pela lista, a Marisa já passou pela lista, uma série de outras empresas já passaram pela lista, empresas de vestuário. Empresas de soja são as fazendas que entram, não é a Cargill, a Bunge, a DM, a Mage, mas é a empresa de soja. As empresas de construção, normalmente, são elas que entram na lista. A MRV já passou pela lista, entre outras. O que foi sendo feito ao longo do tempo foram dois esforços. Primeiro, em 2005 foi criado o Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, em que dezenas, centenas de empresas aderiram para combater trabalho escravo nas suas cadeias de valor. O que acontece é que a imprensa tem pressionado para as empresas para mostrar o que vem fazendo, o que não vem fazendo. Então, normalmente as empresas que aderem ao Pacto Nacional pela Erradicação do Trabalho Escravo, elas têm compromissos diferentes do que outras, né? Começa por aí. Então, olhar para as empresas que estão no site, olhar para as empresas que estão no pacto, tem compromissos diferentes de outras. Outra coisa, para roupa, por exemplo, a Repórter Brasil, a nossa organização, a gente criou há vários anos atrás um aplicativo chamado Moda Livre. Todo mundo que está ouvindo a gente pode baixar, é gratuito, né? Boa. Um aplicativo em que a gente analisa mais de 110 marcas de roupa para dizer se tem trabalho escravo, se não tem, na cadeia de valor e por aí vai. Tem uma equipe que fica o tempo inteiro fazendo isso. Então isso já ajuda numa cadeia específica, né? Agora, o que eu dou a grande sugestão para o consumidor, e aí vem a grande sacada, é o seguinte: se a gente tem, claro, para roupa, usa o Moda Livre, quiser dar uma olhada na lista suja, mas o mais importante é quando acontece esses grandes casos de repercussão como esse agora, fazer pressão nas marcas. Né? Porque é o seguinte, se você for ficar o tempo inteiro procurando, na hora de consumir, todas as cadeias contaminadas com trabalho escravo, eu já te adianto que você vai passar fome. Sim, Mas o que eu estou falando é o seguinte, que vocês aproveitem, que os consumidores que estão me ouvindo agora, aproveitem esse momento de impacto, né, da libertação, etc., para fazer pressão sobre as marcas. Ninguém quer uma demissão em massa, ninguém quer fechamento de fábrica, etc. Queremos que as marcas atuem dentro da lei, queremos que marcas não escravizem, tudo isso mais. Para isso, esse momento agora, ele é fundamental. Muita gente me pergunta, boicote dá certo? Eu falo, por algumas semanas, sim. Vamos pegar o caso da Zara, né, que é um caso que foi muito paradigmático anos atrás. A gente ajudou na denúncia, inclusive, fez todo aquele processo. O que aconteceu? A Zara, a denúncia rolou, deu 40 veículos brasileiros, deram 80 veículos internacionais, deram. O preço das ações da Zara, que na verdade pertence à espanhola Inditex, caiu na Bolsa de Madrid por causa disso, naquela época. Por quê? Porque a repercussão foi tão negativa no mundo inteiro, e foi tão negativa, e aí você teve que protestos de consumidores na frente das lojas no Brasil, protestos de consumidores na frente das lojas na Europa, por conta do trabalho escravo que tinha sido encontrado. Quando o diretor-geral da Zara veio para o Brasil no Congresso Nacional para falar numa audiência, o pessoal perguntou aos deputados qual foi o impacto para vocês, e vocês não imaginam o impacto. Porque, afinal de contas, como todo mundo sabe, a Coca-Cola não vende refrigerante, a Ford não vende carro e a Zara não vende roupa. Vende estilo de vida, vende ideia, vende coisas abstratas que você vai ter comprando, porque a gente no capitalismo não tem vivendo, tem comprando, né? Adquirindo aquilo através da compra. Então, o que acontece é que aquilo você de repente joga naquilo uma imagem do quê? De podridão, de escravidão, de degradação. Então é negativo para a empresa. Só que aquilo é o seguinte, aquilo é claro, esse processo todo, ele faz o quê? Desculpa me alongar, mas é que é interessante o processo. Pois é, Sakamoto, precisamos dar uma corridinha aí. Vamos lá, finalizando. Só para terminar, essas denúncias empurram as empresas para fazer algo. É isso que eu estou falando. E só que dura pouco tempo essa sensação de boicote, porque depois a atenção do consumidor vai para outra coisa. Então, aconteceu isso aí, pressão nas empresas. Tá certo, Sakamoto. Muito obrigada, viu? Vamos ficar com isso em mente. Porque Obrigado, não precisa lembrar de todas as empresas, mas o que você lembrar, você vai nesse mercado, olha o rótulo, ou lembra dela e não consuma. Exerça a pressão. Aconteceu um impacto, aconteceu a denúncia, aconteceu o impacto, aproveita este momento para pressionar as empresas, que elas vão mudar de comportamento. Hashtag boicote já. Maravilha, Sakamoto, muito obrigada e boa noite para você, viu?
Obrigado, querido. Obrigado, um abraço a todos. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau, Léo. É o que a gente pode fazer. Perfeito, porque você pega lá, vai hoje nos sites dessas empresas agora de Bento Gonçalves. Tá lá umas notinhas vagabundas, sabe? Burocrática? Sabe? Pra nada. Então tem que ser a gente como consumidor. Mais incisivo, é isso. Vamos falar agora sobre espionagem na Receita Federal. Vamos chamar Maíra Recchia, advogada, e também Guga Noblar, dose dupla na telinha aqui. Olá, boa noite, Maíra. Boa noite, Guga. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, Roberta, César, Chico, Guga. Boa noite a todos e a todas. Boa noite. Deixa eu explicar essa história de espionagem aqui. Em 2019, primeiro ano da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro, o servidor público e coordenador geral de pesquisa e investigação da Receita Federal, Ricardo Pereira Feitosa, acessou os dados de 3 desafetos do então ex-presidente Bolsonaro. Ricardo copiou dados pessoais do Procurador-Geral de Justiça do Rio de Janeiro, Eduardo Gussen, que investigava o caso das rachadinhas, e dados do empresário Paulo Marinho e do ex-ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República de Jair Bolsonaro, Gustavo Bebiano. Maíra, este seria um primeiro passo para uma provável chantagem? Eu não tenho a menor dúvida, né, Roberta? Eu acho que, na realidade, toda vez que a gente descobre alguma coisa desse governo Bolsonaro, é como a gente fala aqui no interior, cada mergulho é um flash, porque ele consegue se superar. Veja, essas pessoas, me parece, assim, que não tinham nenhum apreço pela coisa pública, pela instituição pública. Ao contrário, eu ouso dizer que Jair Bolsonaro, seus filhos, né, e as pessoas ali que permeavam seu círculo mais próximo, tinham a presidência da República como puxadinho da sua casa. Basicamente, eles precisavam tentar, ou pelo menos diferenciar, né, o que é a instituição pública e dos interesses, dos seus próprios interesses privados. Vale ressaltar, nesse caso, que essas pessoas que tiveram seus dados invadidos, né, suas informações invadidas e quiçá vazadas, não estavam de nenhuma forma sob qualquer investigação. Não havia absolutamente nada no momento da invasão que autorizasse qualquer tipo de monitoramento dos seus atos. E aí é importante a gente também ressaltar que os atos administrativos, né, os atos praticados ali no âmbito da administração pública, eles precisam ser motivados, eles precisam ser fundamentados, eles precisam ter uma finalidade específica. E quando, Roberta, a gente faz uma comparação um presidente que colocou 100 anos de sigilo em tudo, na entrada de seus filhos no Palácio do Planalto, sob a argumentação de privacidade e intimidade, e vê essas 3 pessoas, né, sofrendo a invasão de seus dados ali como uma forma, talvez, de pressionar, mas ouso dizer aqui que eram atos preparatórios, se é que não foram consumados por uma eventual chantagem, sem dúvida alguma. O que você acha, Guga? Espionagem clara, né? Eles não estavam sob investigação e você tem ali um funcionário que estava a serviço do presidente espionando adversários políticos e o procurador que estava apurando o caso das rachadinhas envolvendo Flávio Bolsonaro. Para que o Bolsonaro resolveu espionar logo esses 3 nomes, essas 3 pessoas, 2 ex-aliados e um procurador que estava investigando a família dele? É óbvio que a lógica faz a gente presumir óbvio que ele estava querendo, claramente, conseguir algum tipo de informação que pudesse ser usada para chantagear esses 3. Isso é o óbvio. E o Ricardo Pereira Feitosa, ele, claro, está negando que tenha feito essas espionagens, está negando que tenha repassado esse material, mas isso já foi descoberto tem uns anos, né? Isso aconteceu em 2019 e desde 2020 há um processo que está sendo movido e que pede a demissão desse funcionário. Isso provavelmente vai ser acatado pelo atual governo, veremos. Mas é mais um exemplo de como o Bolsonaro usou o Estado, o aparelho do Estado, em benefício próprio, em benefício da família dele, como ele tentou aparelhar tudo que ele pôde aparelhar. O Bolsonaro
conseguiu interferir na Polícia Federal, a gente sabe disso, uma parte da Polícia Federal atuou a serviço dele. A ABIN do general Heleno era um serviço que funcionava para o Bolsonaro, não para o Estado. A gente viu que o STF, em parte, foi aparelhado, mas não foi consumado o aparelhamento do STF por ele. Ele tentou interferir na Justiça, na Procuradoria. Ele trocou os comandantes da PF, ele trocou os comandantes das Forças Armadas, ele aparelhou as Forças Armadas. O Bolsonaro, ele tentou aparelhar tudo, até a Anvisa. A Anvisa ele não conseguiu, mas até a Anvisa, durante a pandemia, ele tentou aparelhar para colocá-la junto àquele discurso negacionista dele e não conseguiu. Então, onde ele meteu o dedo e foi bem sucedido, a gente já tem vários exemplos de aparelhamento bem sucedido dele, e agora a gente tem mais um, que é esse, que pelo menos em parte, algumas pessoas ali da Receita Federal estavam trabalhando para espionar adversários. É mais uma nota ruim para a gente lembrar desse governo. Vamos mostrar agora um vídeo de um pastor de uma igreja evangélica de Curitiba que abençoa as armas. Vamos dar uma olhadinha e a gente volta a conversar sobre isso aqui no nosso estúdio. Amém e amém. Em nome de Jesus, através da unção com óleo, estas armas que serão para a nossa proteção, para guardar a população, em nome de Jesus, contra os homens maus. Para a glória, Deus e louvor do seu nome, nós pedimos, Senhor, que o Senhor guarde, nos livre e nos proteja, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Agradecemos, então, ao pastor. Pasmem, César e Chico, isso é um culto. Para onde levaram o cristianismo? Para abençoar a arma. Meu Deus do céu. Guga, tá difícil, viu, meu velho? Que maluquice. Jesus Cristo deu a vida dele pelos nossos pecados e para nos salvar, enfim. Ele se sacrificou pelos outros. Enquanto isso, esses que se dizem agora os novos apóstolos de Jesus estão aí abençoando armas. A gente sabe que a arma não salva a vida, a arma tira a vida, mas a gente teve um governo que que durante 4 anos fez apologia às armas, incitou os brasileiros, além de facilitar, de criar regras que facilitaram também o acesso às armas. E é um governo que enganou a população, passando um conceito de que arma salva a vida. E o mínimo que uma pessoa que é a favor de armas deveria fazer é ser honesto e passar a informação correta. Se você quer ter uma arma, você precisa saber dos riscos que você vai carregar a partir do momento que você tiver uma arma. Você tem que saber dos riscos que isso representa. Você não pode iludir uma pessoa fingindo que com arma ela vai estar mais suscetível a se proteger, já que todos os estudos, todos os dados apontam que mais armas trazem mais mortes, seja por acidente em casa, seja por suicídio, seja porque sua arma é tomada de você e usada depois contra você. Mas o número de pessoas que se protegem com arma é ínfimo, é tão ínfimo que praticamente não existem estudos sobre a porcentagem de pessoas que se safaram a partir do momento que passaram a ter armas. Existe o contrário, o número de pessoas que acabam cometendo suicídio, de acidente, enfim, os números são sempre o oposto. Agora não tem estudo mostrando a eficiência, porque é muito excepcional você se salvar com uma arma. Até vira manchete de jornal quando isso acontece, de tão raro que é. Mas a arma ser usada contra você, isso a gente vê o tempo inteiro. Então, se as pessoas tivessem um mínimo de decência, esses a favor da arma, eles passariam a informação correta para aqueles que eles estão incitando a comprar arma e explicariam da gravidade que é para que elas também depois não tenham essa arma usada contra elas ou não tenham essa arma, enfim, não aconteça um acidente em casa. Enfim, eles têm que saber dos perigos, eles não podem ser enganados. Claro. E aí tem uma questão que está muito premente, considerando o que aconteceu em Sinop. A gente viu aquela chacina quando uma criança de 12 anos foi alvejada pelas costas por aquele bolsonarista, porque ele perdeu, junto com o comparsa dele, um jogo de sinuca.
Aí, Maíra, tem uma questão que eu quero abordar contigo, que é o seguinte, a meu ver, essa imagem que a gente acabou de ver, por exemplo, é imoral. Você utilizar a religião para batizar ou para pedir para, enfim, utilizar o nome de Jesus Cristo correlacionado com armas. Agora, eu não sei se isso, dentro do ordenamento jurídico nacional, é ilegal. Então, essa é a primeira pergunta que eu lhe faço. Se um líder religioso pode se articular dessa forma, expondo armas, pedindo que Jesus Cristo abençoe essas armas, se isso é legal dentro do ordenamento jurídico nacional. E caso você me responda que sim, ou que não existe nenhum dispositivo que impeça esse tipo de coisa, se não está na hora da gente pensar em algum tipo de legislação e de portaria que seja capaz de endereçar essa questão. César, eu ia citar exatamente esse caso aí da chacina aí desses últimos dias, assim, porque isso tudo é reflexo dessa política armamentista de Bolsonaro, né, que não era só uma política armamentista, mas também era uma política que incitava o ódio, que praticava violência, haja vista aí, nos últimos anos, a violência eleitoral, né, que nós vimos acontecer aí, pessoas sendo mortas por uma divergência de opinião, por bolsonaristas, né? A maior parte desses agressores, desses homicidas, eram bolsonaristas convictos. Então, assim, isso é reflexo do que a gente viveu, essa selvageria que e esse retrocesso que nós vivemos aí nos últimos anos. Agora, no que diz respeito à legalidade da situação, se a gente conseguir extrair ali, primeiro eu acho que a gente tem que, assim, secar quem são os homens de bem, né? E quem são os homens maus que ele quer sair aí numa cruzada, né? Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente entender. Os homens de bem são essas pessoas que saem matando, que saem praticando feminicídio, que saem praticando todo tipo de chacina, homicídios, violências diversas. Então, acho que aí é o primeiro ponto. Agora, se a gente não conseguir extrair dessa fala dele nenhum tipo de incitação à violência, nenhum tipo de apologia a qualquer crime, vai ficar ali na caixinha de ser imoral e não ser ilegal. Mas eu acho que é fundamental, necessário, que a gente comece a travar a discussão desse uso religioso como ferramenta de dominação da sociedade. Nós, no eleitoral, estamos travando aí há algum tempo já a discussão do abuso de poder religioso. Os pastores hoje eles conseguem converter grandes massas, né, para votar em determinado candidato, ou candidata, sem que isso seja adequadamente tutelado aí pela nossa legislação. Então, hoje nós estamos diante de alguns precedentes judiciais. Então, eu acho que passou da hora da gente discutir esse uso da fé para questões diversas, porque o que o país estava se tornando era uma massa de fundamentalismo religioso, né? Então as pessoas, daqui a pouco, elas saem aí matando mesmo, nessa cruzada de bem contra o mal, com essa motivação, com essa desculpa que o próprio pastor ali estava abençoando. Então eu acho que é grave, e a gente precisa enfrentar, sim, essa discussão. A gente continua nesse tema de incitar a violência, porque o procurador do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Vôlei, Fábio Lira, arquivou a representação contra o jogador Wallace, jogador de vôlei Wallace do Cruzeiro. Em seu parecer, ele diz que entendeu que o caso não tem ligação com o esporte, salvo o fato de o Wallace ser atleta. Como assim, Maíra? Não dá para entender. Não dá para entender. Desculpa, até fiz um ai, assim, porque realmente não dá para entender. Entendo completamente, doutora Maíra. Podemos fazer um coro, inclusive. A reação é essa, né? Pô! Pois é, e assim, eu acho que, com todo respeito, né, ao relator, ao julgador, assim, ele se esquece de analisar os termos do que dispõe o artigo 243 do Código Desportivo, que é justamente o fundamento que a AGU ela leva ali aquela denúncia ao STJD, que fala que o eventual incitação à violência que seja praticada pela imprensa, por veículos de comunicação e internet, vou gravar aqui, frisar bastante, no que diz respeito à internet, também são passíveis de punição. Então, essa era a grande questão e a grande matéria controvertida, se
ele estava no exercício da função ali de esportista, ou se ele estava numa competição, mas basicamente ele entrava certinho nesse artigo 243, que fala da manifestação em veículos de comunicação social, ou então na rede aí de internet. Então, me causa, assim, perplexidade. Além de tudo, é uma pessoa pública. As suas ações, elas têm quase que imediatamente assim, a reação da sociedade. A sociedade conhece ali de todos esses absurdos que ele falou, né? Incitação gravíssima contra o presidente da República. O que traz um pouco de conforto é que, muito embora essa denúncia tenha sido arquivada, remanesce ainda a suspensão preventiva perante o Conselho de Ética, né, que está ali apurando eventual infração ética, que pode aí culminar desde a advertência, a suspensão ou até o banimento dele do esporte. Mas é lamentável, eu sei que decisão judicial a gente não lamenta, recorre, mas é lamentável esse tipo de arquivamento num caso tão grave como foi esse que foi divulgado aí com relação ao jogador Wallace. Belo exemplo, né? Que loucura. Mas, Guga, eu sei que você é um rapaz esperançoso e eu queria dividir um pouco de otimismo contigo. Esse caldo todo do bolsonarismo ligado à arma, esses pastores com uso eleitoral, todo esse caldo do bolsonarismo, você acredita que isso vai passar culturalmente em pouco tempo? Como é que se faz com isso? Para pensar essa herança maldita aí. Isso é um movimento reacionário, que é um movimento global e que no Brasil ganhou muita força com Olavo de Carvalho e com Bolsonaro. E claro que não vai arrefecer a curto prazo. Eu não acho que vai ser de um ano para o outro, mas como todo movimento reacionário, ele dá um passo para frente e depois dá 2 passos para trás. Ele está começando a dar espaço para trás agora. Ele está perdendo espaço no mundo inteiro, inclusive aqui no Brasil com a derrota do Bolsonaro e com o olavismo cada vez mais fraco. Eu acho que com o tempo, claro, o reacionarismo vai mais uma vez voltar para o armário e depois ele vai sair do armário de novo, com força de novo, porque a sociedade ela costuma dar 2 passos para frente e 1 para trás. Os progressistas, de novo, estão tomando conta agora dos polos de poder, estão ganhando eleições, estão dominando de novo parte da opinião pública e agora a gente vai ter de novo um movimento para frente. Essas pessoas vão perder espaço, os reacionários, e eles vão cada vez mais sumir, perder força, ir para o armário. Não quer dizer que eles desaparecerão para sempre. Eu acho que depois eles voltarão. Tem sido um movimento cíclico sempre isso. Tá certo. Perfeito, é isso aí. Deixa eu me despedir da Maíra Réquia, muito obrigada. Olha, eu continuo esperançosa, viu, sobre o caso Wallace, assim como esperançosa sobre o caso Daniel Alves, Robinho, enfim. Existem algumas questões que precisam ser resolvidas de vez, porque é um padrão que se repete enquanto não tiver punição. Boa noite, Maíra. Muito obrigada, viu? Obrigada, Roberta. Obrigada, César. Obrigado, Chico, Guga. querido. Boa noite para vocês. Boa noite. Um beijo. Boa noite. Guga continua com a gente, porque a gente vai falar da lojinha do Bolsonaro, que está vendendo de calendário a tábua de frios. Você não ia escapar dessa, não, Blá? Não ia escapar dessa. Tábua de churrasco na lojinha? Não, quando o Eduardo Bolsonaro publicou esse vídeo, eu fui um dos primeiros a retweetar o vídeo e acabou que deu uma repercussão gigante lá no meu Twitter. E ele ficou brabão comigo, brabucho, e veio me atacar nas redes sociais, inclusive. Mas virou piada, porque você vê que um cartão corporativo a menos e também não poder fazer mais rachadinha pesa no bolso. Quando eles tinham cartão corporativo e rachadinha, não precisavam vender calendário na internet. Agora a gente está vendo a família Bolsonaro abrindo uma lojinha para vender até calendário. E o calendário, eles prometem que o calendário vai trazer os melhores momentos do governo Bolsonaro. E aí fica a dúvida. Que momento é esse? É a saída, eu imagino. O calendário vai se resumir ao dia 31 de dezembro, a saída do Bolsonaro. Meu Deus. Gente, deu de lojinha. Vamos falar do ministro das Comunicações, porque segundo denúncia do Estadão, Juscelino Filho, que é o ministro das Comunicações do atual governo Lula, viajou em avião da FAB para participar de um leilão de cavalos. O Estadão já tinha denunciado que Juscelino tinha construído uma estrada, né, passando na sua própria fazenda
com verba do orçamento secreto. E aí, outro padrão que se repete, né? Hoje a gente está falando de repetições de padrão. Olha aí, ó, Guga Noblar. Ministrinho complicado esse aí, Guga. Me lembrou, sabe quem? Me lembrou o outro ministro que saiu há pouco do governo anterior, que é o Rogério Marinho. O Rogério Marinho também usou dinheiro do orçamento secreto para fazer uma obra perto também de uma fazenda dele, de um local onde ele descansa e que valorizou muito a região ali em volta dele. Isso, pelo jeito, todo político que pode, pelo jeito, se vale, né? Todo político sem ética que pode ter esse poder de indicar obras, acaba fazendo isso. É uma coisa que se repete. Sempre tem uma história dessa. E mais uma agora para queimar o filme desse ministro que parte do PT já está fritando e quer derrubá-lo, quer tirá-lo ali do Ministério das Comunicações. Mas, enfim, ele está num partido que o PT depende muito da aliança para conseguir aprovar os projetos, e o Lula e parte do PT ainda está, de certa maneira, fazendo vista grossa aí para esse Juscelino. Mas tem muita gente grande já fritando ele. Eu não sei se ele vai durar muito tempo, não. E esse Noblar é um ponto central. Esse ponto que o Guga Noblar traz para análise é um ponto central. Porque, veja, a despeito de ter eleito o Lula, que é o líder mais denso da esquerda, o povo brasileiro também elegeu o Congresso Nacional mais reacionário da nossa história. Então, isso coloca o governo numa situação de ter que negociar o tempo todo, de ter que conciliar, de ter que fazer concessões. Então, na medida em que você tem, por exemplo, o Juscelino Filho, é o nome dessa pessoa, ele é do União Brasil. O União Brasil tem a terceira maior bancada do Congresso Nacional. Poderosíssimo. Poderosíssimo. Então, de muitas maneiras, você precisa agradar ambas as partes, entende? Porque é óbvio que ter uma figura como essa, que se vale de voo da Força Aérea Brasileira para vir a São Paulo, trabalhar 2h30 e passar 4 dias inspecionando os próprios cavalos, é óbvio que isso vai dar problema. Isso vai dar problema, a gente vai incorrer numa série de coisas que a gente já viu ao longo da nossa história, e é um prato cheio para as pessoas que estão na situação antípoda e que querem criticar o governo. Por outro lado, se você afronta a bancada do União Brasil, você também vai ter problema muito sério no que diz respeito à governabilidade, a possíveis processos de impeachment. Então, é um jogo extremamente complicado, denso e delicado que o atual governo tem que ser capaz de jogar. Mas eu acho que tem que dar uma chamada. Ele é um menino. Não é, Guga? Tem que levar pelo menos uma chamada pública, né? Pô, não dá para aceitando. É porque esse é um dos ministros. Exatamente. Esse é um dos indicados do Alcolumbre. Esse é o ponto. E o Alcolumbre é a ponte que o PT tem hoje com a União Brasil, que a gente sabe que metade do União Brasil é DEM, metade é ex-PSL. A turma do PSL, que debandou para o lado do governo, está sendo puxado por um ex-DEM, no caso o Alcolumbre. O Alcolumbre é o que está tentando costurar. E o Alcolumbre foi quem indicou esse ministro. Então, se tirar o Juscelino, cria uma rusga grande com o Alcolumbre, que é a ponte, por hora, do partido junto à União Brasil. Exatamente. Vamos aguardar, né? O poder da política funcionando. Vem a primeira votação importante, já viu, né? Exatamente. Um estrago feio. Então, isso aí. Guga, jogo delicado. Obrigada, viu? Boa noite. A gente se encontra essa semana por aqui. Até amanhã. Valeu, Guga. Valeu Guga. Boa noite, querido. Já abasteceu o seu carro? Você tem carro? Já botou gasolina? Já botou etanol? Abasteci meu isqueiro, né? Porque é melhor correr para o posto. Deixa eu chamar o André Roncalha para cá. Transporte público. Boa noite, André. Tudo bom? Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Desculpe minha voz, estou um pouquinho ainda resfriado, mas já estou quase novo. Boa André, noite, querido. Depois de muita discussão, o governo federal decidiu pela volta dos impostos da gasolina e do etanol. Esses impostos tinham sido derrubados, né, pelo governo Bolsonaro na tentativa da reeleição. Roncalha, é realmente necessário a volta desse imposto? Pergunta que não quer calar, que está valendo trilhões, nem bilhões, em trilhões.
Bom, essa é a parte, Roberto, em que o economista ele é reconhecido por ser parte de uma ciência triste. Se a economia for uma ciência, né, ela é triste. A gente primeiro tem que contextualizar, relembrando que o Bolsonaro preparou uma armadilha fiscal para o governo Lula, né, fez uma série de desonerações que não tinham qualquer condição de persistir, ele sabia disso, aumentou tremendamente os gastos públicos em ano eleitoral para poder se reeleger, e mesmo usando todos os canhões fiscais do Estado, todo o poder financeiro que o Estado tem, ele não conseguiu se reeleger. Só que, obviamente, ele preparou o que a gente chama em economia de um hedge, é uma proteção. Se desse errado, ele deixava, né, um grande problema para o governo opositor se ele se elegesse. E é isso que está acontecendo agora. A gente tem aí um passivo fiscal, que é um conjunto de problemas que o governo Bolsonaro deixou, e um deles é exatamente a desoneração dos combustíveis. Então, como o tema ele é muito, muito incendiário, porque envolve muitas vezes percepções que, na minha visão, não são condizentes com a realidade, o que eu vou colocar é o seguinte: existe a necessidade de recompor esses tributos, mas eles têm várias formas de chegar na população. Então o governo reonera, a gente ainda, as indicações são de que vai ser uma elevação de 14%, mas a gente não sabe quanto disso vai ser repassado para a bomba. Qual que é a boa notícia que está nos bastidores, está chegando aos poucos aí para a imprensa? Existe uma sobretaxa, que a gente chama um excesso de preço, cobrado das refinarias, das bombas, de 7% sobre o preço internacional. Como a Petrobras, a política de preços, exige que haja alguma paridade, tem um espaço aí de 7% para cortar. Além disso, existe a percepção de que o próprio mercado de combustíveis tem um espaço maior de corte a depender de como a Petrobras opere a política, né, de paridade de preços de importação. Então, há a possibilidade de alguns analistas já apontaram de a Petrobras, nos próximos dias, para ficar alinhada ao que vem ocorrendo no mercado internacional, efetuar um corte de até 60 centavos no litro da gasolina. Como a elevação prevista é de 68, se isso ocorrer, há uma possibilidade de mitigar bastante essa elevação de preços em decorrência da reoneração dos impostos federais. Agora, meninos, foi uma queda de braço, uma luta interna do PT, né? De um lado, Gleisi Hoffmann, é isso que eu estou curioso para ver com o Roncaglio. Exatamente, Roberta, que eu noto uma certa plantação no noticiário, principalmente de agentes do mercado, tentando criar ou picuinha, relatar, né, Chico? Criar picuinha. Exatamente, relatar uma crise ali, uma intriga entre o Haddad e o Lula. O Lula, com a visão política, não queria seguir o jogo como estava, nos combustíveis, e o Haddad precisa de dinheiro, quem está lá no balcão queria de volta as contribuições do imposto. Até que ponto isso é real? Por que é criado essa narrativa a essa altura, meu caro? Bom, sempre em governo de esquerda existe toda essa fofoca da parte do mercado, porque é uma maneira de o mercado tentar colonizar o governo, de estabelecer ministros que são mais afeitos ao mercado, ministros que são menos afeitos ao mercado. Então, é uma maneira de você criar, né, essa história, uma certa romantização da dinâmica do governo, com questões fantásticas de disputa interna. Eu não acho que, nesse caso, a disputa seja tão acirrada nesse sentido, porque eu acho que o que essa suposta ala política do PT está demandando é algo que foi defendido durante a campanha, que era de rever a política de preços da Petrobras, só que isso só pode ser feito depois que a diretoria for renovada. E a Petrobras ainda não teve essa diretoria renovada, apenas o presidente, né, o Jean Paul Prats, que assumiu. Então, sem uma renovação da presidência, é muito difícil de iniciar qualquer discussão sobre a mudança na política de preços. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, a gente tem que novamente frisar que ser ministro da Fazenda é o pior emprego do mundo, porque você tem que articular diferentes interesses, e lembrem-se, não adianta chegar chutando a porta se no momento seguinte não houver sustentação política. A gente tem um Congresso que não é lá, ele é bastante venal, ao que tudo indica, mas ele é muito errático do ponto de vista do suporte político ao governo.
O governo não tem a maioria necessária para se manter, impedir processos, investigações e processos de impeachment, então exige esse tipo de articulação. E a gente sabe que o poder da banca é muito grande. Então, o jogo aqui é equilibrar vários pratinhos ao mesmo tempo. Sim. O que eu vejo, né, na minha leitura? Eu gostaria, evidentemente, que o governo fosse um pouquinho mais defensor, né, vamos dizer, das urnas, do valor das urnas, da opinião das urnas nesse jogo. Só que a estratégia que me parece que está sendo desenhada, a gente vai ver se dá certo ou não, é o Haddad sinalizando que ele vai mexer naquilo que o mercado quer, mas da maneira que o governo acha que é razoável. Então, o ajuste fiscal vai ser feito com aumento de tributação, mudança nas regras de controle dos gastos, que não fazem as políticas sociais ou que melhorem a qualidade do gasto. A gente não pode esquecer que 1,5 milhão de pessoas estavam recebendo o Auxílio Brasil de maneira indevida, 1,5 milhão. Então, existe muita coisa aí no meio que tem que se ajustar. Terceiro, Chico, eu acho que é importante a gente sempre repetir isso, técnica atende a quem tem poder. Então, a técnica que atende ao mercado financeiro pode ser uma técnica diferente que atende ao governo federal. O que o Haddad está tentando colocar existem caminhos diferentes para a gente chegar no mesmo lugar. Qual que é o caminho que ele está propondo? A gente reonera a tributação para recompor em cerca de 30 bilhões a arrecadação federal. Isso ajuda a diminuir o déficit monumental que o Bolsonaro deixou para esse governo. E só o anúncio disso hoje já fez as taxas de juros caírem tremendamente. O mercado respondeu muito positivamente a esse resultado. Ainda que a gente não deva olhar só o mercado, esse é um indicador importante dessa briga que está ocorrendo no governo. Maravilha. Junto com isso, eu sei que vem o alarido. Olha, está subindo agora, a população vai ser onerada. Sim, mas existe também o movimento, o programa de desenrola, ou seja, diminuir o endividamento da população, principalmente das famílias. Existe agora a proposta de reajustar a tabela do imposto de renda. Então você tem vários mecanismos de compensação que estão em jogo aqui. E a gasolina, eu sei que ela afeta indiretamente várias pessoas, mas ela ainda, sobretudo, afeta a classe média. E eu acho que há mecanismos intermediários para mitigar esse efeito negativo que essa elevação vai ter do ponto de vista político. Pois é, Calejão, tem que ser feito todo um trabalho, porque não deixa de ser uma medida impopular, né? Sim. Claro, e aí é um ponto, Roncaglia, que eu gostaria de explorar a tua expertise para que as pessoas que nos assistem nesse momento consigam colocar isso em perspectiva de uma forma bastante adequada. Gostaria de explorar ambos os cenários com você. Caso essa medida não fosse adotada agora, o que isso poderia produzir em termos de déficit, de falta de arrecadação, e essa medida sendo adotada agora, o que ela pode produzir em termos de impopularidade, de armamento, sobretudo para a oposição? Essa é uma questão que eu gostaria que você avaliasse. E outra que eu gostaria de te ouvir é o seguinte, cara, não te parece pertinente? Eu sei que isso é uma questão extremamente elaborada, que muito provavelmente requer mexer na Constituição e nesse tipo de coisa, mas não te parece pertinente que a sociedade civil passe a discutir que a gente tenha dispositivos que sejam elaborados no sentido de não permitir que um governo de extrema direita, por exemplo, plante uma bomba para o governo seguinte, ou que um governo de esquerda plante uma bomba para um governo de direita, e que você tenha o interesse maior da nação e do povo brasileiro preservado nesse processo? Eu gostaria que você comentasse essas duas coisas. Muita coisa? Então vamos lá. Primeiro... Anotou? Eu vou tentar ser sintético. Se eu esquecer alguma coisa, César, você me relembra. Mas o primeiro ponto, é evidente que a medida de reoneração dos combustíveis pode gerar um desgaste momentâneo, principalmente porque ele afeta a classe média e a classe mais rica da população. As pessoas de mais baixa renda são afetadas de maneira bastante indireta. Então a gente tem que frisar que o preço dos alimentos está caindo. Então, o que pode ocorrer é um certo deslocamento aqui de despesas de alimentos na direção, né, de transporte, que constitui uma das despesas grandes. Mas ainda também é cedo para saber quanto disso vai ser repassado para o orçamento familiar na forma indireta de transporte coletivo e tal. O que me parece que está sinalizando-se aqui é que o governo está fazendo uma opção por atender ao mercado, em vez de agradar ou atender a um anseio da classe média, que é encher o seu tanque com um preço mais baixo. Eu não acho que é isso que o governo está arbitrando aqui.
O que o governo está arbitrando é uma maneira indireta de você reduzir a pressão que existe no mercado financeiro para que as taxas de juros comecem a cair e aumentem o espaço que o Banco Central tem de reduzir o juro. Porque esse jogo é um jogo indireto, é um jogo delicado. Chegar lá e forçar o Roberto Campos Neto a reduzir o juro na marra. É preciso haver algumas condições para que no momento seguinte não venha, né, o retorno do juro e piore a condição da economia. E para quem acha que isso é pouco, a gente está tendo o aumento da fragilidade financeira de empresas que estão incrivelmente endividadas. Então essa taxa de juros muito elevada por muito tempo pode levar e já está levando ao efeito de recessão possível ou de desaceleração da nossa economia, o que piora emprego, piora a renda e uma série de outros mecanismos. Então, o jogo que o governo está tentando fazer aqui é de usar todos os mecanismos disponíveis a ele para tentar chegar no resultado final, que é reduzir o juro e diminuir a incidência dos juros da dívida sobre a dívida pública, que hoje representa mais de 80% da dinâmica dos juros da trajetória da dívida, é o próprio juro do cheque especial do governo. E é isso quem controla exatamente é o Banco Central, com a influência da Faria Lima. E indo para a segunda questão, existem formas de a gente evitar, né, esse tipo de oportunismo eleitoral com essas repercussões quase que quase que uma punição ao vencedor das eleições, né? Então ele deixa essa bomba na mão do vencedor e depois, né, não tem o que fazer. Eu acho muito difícil evitar algo assim, Calejão, porque o que buscaria evitar esse tipo de coisa era exatamente a emenda constitucional 95 do teto de gastos. E o Bolsonaro, no arranjo promíscuo que ele fez com o Congresso, burlou 5 vezes essa regra. Ou seja, ele mudou a Constituição 5 vezes, que em tese seria a nossa guardiã da cidadania, né? Seria o processo civilizatório. E nem isso foi suficiente para impedir que ele cometesse esses desmandos com as contas públicas. Então, o que eu acho que pode facilitar é, primeiro, a gente aqui nunca esquecer e sempre relembrar o problema fiscal que o governo Lula está enfrentando é um problema herdado do governo Bolsonaro. Quem causou isso foi o governo Bolsonaro. Não é um problema que o governo Lula criou. O governo Lula está tentando atender, né, resolver esse problema sem deixar de olhar para a população necessitada após 4 anos de apagão de políticas públicas. Isso é muito importante a gente sempre relembrar. E aí, a partir das novas regras fiscais que vão ser instituídas, a gente, evidentemente, né, pode pensar e elaborar aqui, discutir e informar a população quais mecanismos, né, podem impedir, né, eventuais governos de direita, de extrema-direita, de deixar uma bomba dessa, né, para o seu sucessor de esquerda. Tá certo, André Roncalha. Vamos esperar para saber quanto é essa alíquota. Enquanto isso, boa noite para você, obrigada. E apareça aqui, é sempre um prazer te receber aqui no Série Segunda Edição. Muito obrigado. Maravilha, querido. Tchau, tchau. Boa noite. Já estouramos o nosso horário, 8h02, mas vamos dar uma olhadinha no fechamento do mercado? Vamos lá. Para a gente ir embora? Olha lá, Ibovespa, queda de 0,8%, está em laranjinha ali, mas é vermelho. Standard Poor's, alta de 0,31%. Dow Jones, alta de 0,22%. Nasdaq, alta de 0,63%. E o dólar a R$ 5,20, queda de 0,06%. É isso aí, o ano começou e agora a gente acompanha aí a movimentação do mercado, com as notícias do dia, enfim, vamos entendendo melhor aí como é que existe essa reação no ano de 2023, governo Lula, alíquota e as notícias. Sim, que vão e a gente tem a sorte aqui no ICL de ter esses caras, claro, né? Pô, que ajudam a gente a decifrar e entender melhor o jogo. Exatamente. É isso aí. Boa noite, César. Boa noite, querida. Boa noite, Chico. Boa noite, Rô. Boa noite, César. Obrigada. Boa noite, comunidade. Boa noite. Você que está aí do outro lado. Amanhã a gente tem um encontro aqui às 7 horas da noite. Mas antes tem ICL Primeira Edição com a Vivian, William De Luca, Edu Moreira, às 8. Até mais. Obrigada.